Olá, meu nome é Carla Alcântara, eu sou advogada e professora em Direito Previdenciário e hoje, junto com a Inove, viemos com o curso Auxílio Inclusão, novo benefício do INSS, que não é tão novo assim, veio com as reformas, mas um benefício pouquíssimo falado e que pode ser um novo produto para você dentro da sua advocacia, para aumentar o seu ticket de vendas aí no seu escritório e principalmente para quem atua em benefício de prestação continuada, reaquecer a base aí para alguns clientes que perderam benefício, a exemplo. Então, a gente vai entender um pouquinho dessa estrutura de INSS, porque a gente está diante de um benefício assistencial e muito interessante num ponto de vista de inclusão da pessoa com deficiência dentro do ambiente de trabalho. Então, bora compartilhar o conteúdo com vocês. Eu tô deixando aqui meu Instagram, né, um adendo, tô deixando aqui meu Instagram, caso vocês tenham dúvidas, pode mandar mensagem lá, eu respondo essas mensagens aí dentro do conteúdo do curso, tá bom? E aí, bora para mais um curso aqui com a Inove. Vamos começar entendendo essa posição desse curso, né, desse benefício auxílio inclusão dentro do sistema de seguridade social. Então, a gente vai falar um pouquinho de conteúdo introdutório, de modo bem simples, direto e conciso, para você entender como é que funciona, tá? Bom, nós temos o Estado cheio de garantias e tudo mais, e aí esse Estado criou a Seguridade Social, que está aqui no topo, né, dessa divisão aqui. Então, o Estado intimamente ligado com a Seguridade Social, que é a garantia para garantir economia e todos esses pontos da população, né, para ter uma população saudável, que não esteja em vulnerabilidade social, então a gente tenha uma sociedade mais saudável, mais segura e com garantias de direitos fundamentais e todas essas questões, tá? Então, esse sistema é um sistema macro de seguridade social, né? Então, de um direito social latente, a qual traz a proteção para as pessoas que estão em alguma situação de vulnerabilidade social como um todo. Então, o Estado é composto que tem esse macrosistema Seguridade Social, que se divide em 3 sistemas, que é saúde, assistência e previdência. E aí, o auxílio inclusão, ele tá aqui, ó, na assistência social, tá? Então, ele se encontra nesse microsistema dentro do macrosistema. Joia. Saúde, qualquer um pode acessar. Então, qualquer um acessa sem nenhum tipo de contribuição. O SUS. Rico, pobre, milionário, multimilionário, pode entrar no SUS e utilizar do sistema, o sistema de garantias aí de saúde, de direito de saúde, né? Que não se assemelha a diversos países. A gente tem exemplo aí, Estados Unidos, que você não tem uma garantia de saúde, né? Um sistema único de saúde, a qual a população possa se valer do uso. E aí a gente vai pular aqui para a Previdência, depois a gente fala da assistência, que a gente já está com continuidade no assunto. A Previdência só tem acesso quem contribui. Contribuiu, acessou. Não contribuiu, não acessou. Tá? E aí aqui tá as aposentadorias em geral. Aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, aposentadoria especial, aposentadoria do professor, regime geral de previdência, regime próprio de previdência. Então, esse é outro sistema. O que a gente vai focar hoje na assistência. A assistência é um benefício que não existe contribuição, mas somente para algumas pessoas que preenchem os requisitos. Então, quando a gente fala de benefícios assistenciais, que aí vem a Lei LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, engloba diversos benefícios, não só o BPC, o benefício de prestação continuada, mas diversos benefícios aí em questão.
ah, tipo direito à educação, Bolsa Família, e diversos outros sistemas, e além do BPC, hoje o auxílio inclusão. E aí a gente tem que entender uma premissa básica. Quando a gente fala de assistência social, a gente não fala de qualquer pessoa, porque muitas pessoas entendem que o BPC, ela vai receber, se ela tem deficiência, vai receber BPC, não. Não basta ter deficiência, você tem que estar numa vulnerabilidade social, ela é para sobrevivência, não é qualquer pessoa que recebe. Você tem critérios ali quantitativos para você preencher aqueles requisitos, tá? Então é o benefício para sobrevivência, para sair da miserabilidade. Então, quando a gente começa a verificar a origem desse sistema, a gente classifica ali que não é todo mundo hoje que pode receber. Não é só o idoso que recebe, não é só a pessoa com deficiência que recebe. O BPC preenche requisitos específicos, que não vão ser tratados aqui e tem curso na Inove de BPC. E aí o auxílio inclusão, ele é uma derivação desse BPC. Por quê? A gente precisa de incentivo às vulnerabilidades para que aquela pessoa saia do grau de vulnerabilidade, tá? Então, dada essa introdução, a gente vai para as questões introdutórias do próprio auxílio à inclusão, né? A gente já falou de questões introdutórias do sistema de seguridade social de uma maneira bem simples e bem resumida. Agora vamos para as questões introdutórias do auxílio reclusão. Então, ele visa a inclusão da pessoa com deficiência no ambiente de trabalho, mas uma pessoa com deficiência que está em situação de miserabilidade, ou seja, de vulnerabilidade social, tá? Joia, joia. Então, para que a gente dê alguns passos aqui na ideia, na construção da ideia, na construção de conceito, a gente primeiro vai ter que conceituar, eita, a gente vai ter que conceituar de forma bem simples o que é uma pessoa com deficiência. Óbvio, aqui na Inove já tem um curso que a gente destrincha o critério de deficiência para o INSS. Então, aqui eu vou falar de maneira muito, muito sucinta essa ideia de deficiência que a gente já tem que entrar sem nenhum preconceito, né? Eu digo preconceito mesmo, de olhar para aquela pessoa e somente com a visão eu classifico se ela tem um grau de deficiência ou não. O sentido é cada vez mais amplo, né? Então, hoje eu olho para uma pessoa e falo assim, aquela pessoa faz uso de cadeira de rodas, ela é com deficiência, aquela pessoa está em pé olhando para mim, não tem grau de deficiência. Será? Então, a lei da pessoa com deficiência e o entendimento da pessoa com deficiência hoje usa o critério de barreiras. Então, quais as barreiras que eu enfrento que o fulano não enfrenta? E a gente vem para o próximo slide. Uma maneira bem simples. Tenho duas pessoas à minha frente. Quais as barreiras que uma enfrenta com as dificuldades que ela tem que a outra pessoa não enfrenta sem aquelas dificuldades, tá? Então, esse é um comparativo importante para a gente entender. Eu tenho exemplo de uma aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, eu fiz solicitação, que é uma pessoa com depressão, que já teve 3 tentativas de suicídio. Depressão, ausência de algo, portanto, um grau de deficiência, porque eu, nas mesmas condições que aquela pessoa, nas mesmas condições sociais, dentro de uma vivência em sociedade, eu não tenho uma dificuldade que ela tem. Joia? Joia. Então, passadas essas questões, vamos ler a letra da lei. A lei 94, o artigo 13 da lei, o artigo 94 da lei 13.146, que é a lei da pessoa com deficiência, e terá direito ao auxílio inclusão. Nos termos da lei, a pessoa com deficiência moderada ou grave. Ixi, cadê minha setinha? Achei. Aqui a gente já começa com uma restrição. Deficiência leve não se encaixa aqui. Veja que o
o benefício de prestação continuada, ele tem um índice próprio, uma tabela própria, quantitativa, que faz essa análise se você se enquadra ou não no critério de deficiência. Então, lá, conforme as pontuações, você vai ser enquadrado nesse grau de deficiência, que é diferente da tabela da aposentadoria. E aqui a gente já tem um rol restritivo, tá? Uma questão restritiva, pessoas com deficiência leve, porque é assim que se classifica dentro do direito previdenciário, deficiência leve, moderada e grave. Desses 3, somente 2 vão ser classificadas aqui, tá bom? Então, que receba o benefício de prestação continuada, então ela já tem um benefício aqui classificado. Já adianto que não acumula BPC com auxílio inclusão, mas um requisito é que ela receba anteriormente, que ela tenha recebido o benefício de prestação continuada e passe a exercer atividade remunerada, ou seja, segurado obrigatório no RPPS, no RGPS. O que isso significa? Ou ela tem uma atividade remunerada registrada, vamos supor, um CLT, ou ela é um segurado obrigatório. Então, ela é autônoma, ela recolhe por conta, o INSS passou a recolher. Isso é um pouquinho mais difícil, mas que exerce atividade como CLT normal pode vir a acontecer. E que nos últimos 3 anos, e que esse BPC ela tem recebido nos últimos 5 anos. E aí, como funciona? Ela teve aqui um benefício de prestação continuada e passou a exercer uma atividade remunerada ou se enquadrou como segurado obrigatório, ou no segundo, que ela tenha recebido nos últimos 5 anos o benefício de prestação continuada e que exerça essa atividade nas mesmas condições, né? Atividade remunerada ou segurado obrigatório. Então, destrinchando melhor, é assim, eu tenho 2 situações. A primeira, ela está recebendo hoje o benefício de prestação continuada e ela passa a exercer a atividade remunerada. Então, ela recebia BPC, passou a trabalhar. Segunda opção, nos últimos 5 anos, ou seja, que antecedem a vigência da lei atual, ela recebeu o PPC-LOAS e hoje não recebe e trabalha, exerce uma atividade remunerada, 2 condições diferentes. Então, o que a gente tem aqui, uma abrangência de lapso temporal que antecede a criação do benefício para que incentive essa inclusão no mercado de trabalho, tá? E aí a gente vai entender depois outro ponto importante, né? Que muita gente fala, atrasado 5 anos, não é bem assim. Tem restrição legal, mas a gente vai estudar no momento próprio. Essa lei, ela entrou em vigor em 2021. Ou seja, 21 para 24, 3 anos, quase não se fala de auxílio inclusão. Ele é um mercado hoje não abordado. Então, onde não se tem muito advogado, muita gente atuando em cima, é um mercado que não está trabalhado e que hoje você pode trabalhar aí na sua região, tá? Então, você pode aumentar muito o ticket do seu cliente, porque, veja, ninguém atua com auxílio inclusão. Vamos supor que você é o primeiro aí da sua região e atua em um benefício. Esse cliente vai te indicar, né? E você cria uma rede aí. Veja que não é um benefício de um ticket tão alto, mas que pode te abrir portas para as outras possibilidades, tá? Já teve idoso que me procurou para BPC, por exemplo, que já tinha direito à aposentadoria. Como já veio pessoa com deficiência que veio me procurar, apuramos, conseguimos uma aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, tá? Então, quando você chega esse cliente para você, você tem que ter uma análise 360 graus do caso do cliente. Uma entrevista bem estruturada vai fazer com que você extraia o melhor daquele cliente, às vezes mais de um,
contrato ali para aquele cliente. E aí, então, a gente vem no que consiste, né, esse benefício. Os critérios são que ele vai substituir um BPC, mesmo que seja um antigo, né, o benefício aí nos últimos 5 anos, que ele vai fazer uma substituição de algo que ele já recebeu. Então, ele já recebeu o BPC. E corresponde a 50% do valor do benefício de prestação continuada. Perdi de novo minha seta, eu achei. Em 50% do benefício de prestação continuada. Qual é o benefício de prestação continuada hoje? Um salário mínimo vigente. Mas entenda que esse salário mínimo é o nacional, né? Porque tem vários, tem os estaduais, então o salário mínimo nacional. Bem retinho, graças a Deus. Então, é uma renda que ele vai poder receber a mais junto ao exercício da atividade remunerada. Então, ele é um benefício assistencial para tirar as pessoas da linha da pobreza, para tirar de situação de vulnerabilidade, ao qual o segurado assistenciado nesse caso, vai permanecer com o recebimento do seu salário e com auxílio inclusão. De meio salário mínimo vigente, nacional. Não vejo ninguém recebendo. E acredito também que também é um mercado, as pessoas não têm conhecimento, então as pessoas às vezes querem voltar a trabalhar, não voltam a trabalhar porque tem medo de perder o emprego, medo de ficar sem benefício. E não se fala, a gente pode falar, e às vezes conseguir alcançar esse público, tá? Então, ele substitui o BPC, vai te manter com meio salário mínimo vigente e você vai poder manter concomitante a isso a sua atividade laboral. E aí a gente vai ver certinho a letra da lei sobre o auxílio inclusão. E aqui tudo que a gente está falando já tem a letra da lei, né? Aqui tem o artigo que a gente está tratando. Então, aqui a gente estava tratando da lei do benefício, né? Da pessoa com deficiência, perdão. Menina, acho que não é não, a lei da pessoa com deficiência. É Estatuto da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Tô doida. E aí a gente vai para o próximo tópico para falar da letra da lei que instituiu o benefício, tá bom? Então, terá direito à concessão do auxílio a pessoa com deficiência moderada ou grave, como conversamos, que recebia ou recebe o benefício de prestação continuada e tenha uma remuneração limitada a 2 salários mínimos. Então, o salário dela, de limitação a 2 salários mínimos, ele vai manter esse meio salário de benefício, tá? E aí, a gente tem que entender que essa remuneração limitada a 2 salários mínimos não se confunde ao BPC. Então, o BPC é o auxílio inclusão. Então, o valor do auxílio inclusão é uma coisa, olha, retíssimo. E o valor do salário, da remuneração, diferente, né? O valor da remuneração é outra. Essa daqui chega a 2 salários mínimos, salários até 2 salários mínimos, e esse daqui te inclui mais meio salário mínimo vigente. Essa renda não é calculada levando em conta o valor do auxílio reclusão, fazendo essa distinção pura e simples assim. Para calcular de forma correta, a gente pode ter suspensão de benefício sem implantação pelo entendimento incorreto. No próximo bloco, nós vamos definir remuneração aí com a CLT, terror do advogado previdenciário. Para a gente entender o que inclui na remuneração, para que esse cálculo seja feito de modo correto. Então, eu espero vocês no próximo bloco.